Centro de Referência em Saúde do Trabalhador da região Nordeste vai eleger o Conselho Gestor na próxima semana, dia 4 de abril. Representando 58 municípios da região de abrangência da 6ª Coordenadoria de Saúde, o Sereste tem papel fundamental na capacitação dos profissionais que integram a rede de atenção à saúde do trabalhador. Bom, mas a gente vai saber mais sobre o papel deste centro de referência e a função do Conselho Gestor através dos nossos convidados de hoje, que são Carolina dos Santos da Silva, integrante do Sereste Nordeste, Gilmar Voloski, membro do Conselho Gestor do Sereste, Solange Maria Protti, da Vigilância em Saúde do Trabalhador da 6ª Coordenadoria de Saúde do Estado, e o secretário municipal de saúde de Passo Fundo, Luiz Arthur Rosa Filho. Sejam todos bem-vindos ao nosso Estúdio 4 dessa semana, que vai falar de um assunto muito importante, que é a saúde do trabalhador, não é? Mas eu começo com a Carolina, para a gente tentar entender o que é o Sereste, Carol. Como é que funciona, o que ele faz exatamente? Bem, o Sereste Nordeste é o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, né? Ele é referência para Passo Fundo, mais 57 municípios da região de abrangência da 6ª Coordenadoria. Ele conta com uma equipe multiprofissional, né? Contamos com enfermeira do trabalho, terapeuta ocupacional, psicóloga, técnica de enfermagem, né? É uma equipe bem ampla para fazer o trabalho em relação aos municípios, né? A gente diz que é a retaguarda técnica, né, em saúde do trabalhador. Sempre que é necessário, eles lançam mão, né, da nossa ajuda. Vocês, na verdade, vocês qualificam os profissionais para atuar com o trabalhador, é isso? Exatamente. A nossa principal função é qualificar a rede em saúde do trabalhador para que o município ele consiga fazer o acolhimento dos trabalhadores nas unidades básicas de saúde. E são cursos preparatórios? Como é que funciona essa preparação? Conforme a demanda, né? A gente tem uma programação anual, né, que se chama o plano de ação. Ele é construído junto com o conselho gestor, né, junto com esses municípios, que já tem uma linha estratégica, né, de capacitação. Por exemplo, esse ano a gente vai dar ênfase para vigilância em frigoríficos, vigilância em hospitais e vigilância em metalúrgicas, né, no caso. É uma demanda também advinda de sindicatos, né, que compõem o conselho gestor também, e conforme os municípios têm necessidade de uma temática diferente da que nós planejamos, a gente vai em loco, então, ao município. Por exemplo, na próxima semana nós vamos a Pontão, né, com a temática de saúde mental. Então, é outra face, né, do nosso trabalho. Normalmente, os grupos de qualificação, eles são de quantas pessoas? Isso varia bastante, porque nós temos municípios, né, com equipes de tamanhos variados, né? Mas geralmente quando a gente vai em loco, os profissionais tentam pegar toda a rede de saúde, né, para a gente poder fazer uma oficina mais interessante, assim. O Sereste tem uma sede em Passo Fundo, né? Onde é que ela está localizada? O Sereste hoje está na rua Silva Jardim, 714, no 4º pavimento. Ali, só para entender, funciona o que exatamente? Vocês podem qualificar os profissionais da área de saúde nesse espaço ou não? Com certeza, também. A gente, é a nossa sede administrativa, né, onde a gente traça o nosso plano de ação, onde a gente faz os estudos, né, de como está a questão do adoecimento, poder fazer um diagnóstico, né, da nossa situação de saúde da região, e os municípios vão até ali, sim, muitas vezes para pegar material educativo, para poder discutir algum caso, né? Com certeza, quando a gente tem a oferta de eventos mais ampliados de capacitação, a gente usa instituições de ensino e outros locais com maior espaço físico, né? Mas a gente tem uma rotina diária de atendimento a esses profissionais referência em saúde do trabalhador em cada município de abrangência. Sim. Quantos profissionais trabalham no Sereste, atuam no Sereste? No Sereste, em torno de 6 profissionais. 6 profissionais. Daí de diversas áreas, são psicólogos, e tem enfermeiro, terapeuta ocupacional, está para chegar o médico do trabalho, né? Bom, Gilmar, você pode nos explicar qual é a função do Conselho Gestor, não é? Para o qual será eleita aí a representatividade na próxima semana, dia 4 de abril. Bem, o Conselho Gestor, né, ele é composto, né, de 16 entidades ou instituições, né, de 4 segmentos,
da sociedade civil organizada e também da gestão pública, né, onde 8 representantes são de usuários, né, que representam o movimento sindical e movimentos sociais, 2 profissionais da área da gestão pública, 4 profissionais que atuam na área da saúde, né, que trabalham na área da saúde, e mais 2 2 da gestão pública, 4 profissionais da área da saúde, 8 usuários e 2 Prestadores, né? 2 prestadores que são universidades ou hospitais e coisas assim que prestam serviço para a sociedade. O Conselho Gestor, ele, pegando um pouco a finalidade dele e o histórico, né, na Constituição já de 1988, estabelece alguns dispositivos para que a população acompanhe as políticas públicas e a administração pública, que ele tem essa finalidade de participar diretamente nas ações. E já estabelece no seu artigo 1º, parágrafo único, que o poder vem do povo. E ele vem de 2 maneiras: diretamente, que é a questão dos conselhos e do controle social, que a gente trabalha muito essa questão também, controle social sobre as políticas públicas, ou através do voto, né, que a gente coloca os administradores, né, na gestão pública. Então, o Conselho ele desenvolve um papel muito importante na gestão das políticas públicas. E na saúde, né, então tem a questão do Conselho Municipal, e no Sereste, que trabalha a questão da saúde do trabalhador, ele é mais especificamente nessa área da saúde do trabalhador. Ajuda a construir, não só controlar e fiscalizar a aplicação dos recursos públicos destinados à saúde do trabalhador, mas ajuda a construir propostas, né, e uma aproximação entre a necessidade dos trabalhadores, né, nessa área da saúde, e a gestão pública. Então, a finalidade dele é essa, é regular, acompanhar e construir possibilidades de construir questões que vão diminuir, né, o acidente de trabalho ou o adoecimento por força do trabalho. A renovação no Conselho Gestor, ela se dá a cada quanto tempo? A cada 2 anos, né, e ela sempre acontece em abril. Né, como é que é a indicação? As entidades ou instituições indicam os representantes, onde se reúnem numa plenária. Essa plenária ela vai escolher os seus representantes, se for chapa única, né, e cada segmento indica, então, né, os usuários se reúnem, indicam seus representantes ali na plenária. Tendo uma chapa única, ela é feita por aclamação. Normalmente é chapa única ou tem disputa? Desde a criação do Conselho Gestor do Sereste na região aqui, ele foi chapa única, né? Mas isso não impede de ter 2 chapas ou mais, e isso ser daí através do voto secreto. Quando foi criado o Sereste na região? 2009 ele inicia as suas atividades, né, com uma equipe já, né, ainda não uma equipe, né, mínima, né, e hoje a gente ainda não trabalha, né, não conseguiu estabelecer uma equipe mínima, né, que são 10 profissionais, estabelecido isso dentro das normas, né, mas há toda uma tarefa, né, tanto do Conselho Gestor quanto do gestor público, né, que faz a gestão dos recursos, da 6ª Coordenadoria, e também da equipe dos profissionais, né, há um empenho todo para que a gente consiga aí ter uma equipe mínima para desenvolver todas as atividades e as atribuições de fundamental importância, né, na questão, principalmente de prevenir a questão do adoecimento, né, de não adoecer, né, de não causar um acidente. Então, a finalidade do Sereste, ela vai muito mais além da questão da formação, né, ela tem várias questões que elas têm que ser cumpridas, inclusive a questão da fiscalização no ambiente de trabalho. Bom, Solange, qual é a participação da Coordenadoria de Saúde nesse processo todo? Como parceira também, né? Já que a Regional de Saúde faz parte da Secretaria Estadual de Saúde, tem o Sereste Estadual, que também ajuda a coordenar os Serestes regionais, né? E nós somos integrantes também e
digamos assim, um braço da regional por ser regional, né? Ela envolve outros municípios também. E nós que temos contato direto com outros municípios, com a rede básica e as vigilância, somos, nesse sentido, integrantes do papel em si do Centro de Referência. Só nós, em função da região de saúde, na verdade, nós somos entre 62 municípios da nossa regional, sexta com sede em Passo Fundo, mas o Sereste compõe 58, que os demais 4 são de outro Sereste, né, que comporta outra regional de saúde. Então, isso é para ser organizado futuramente. Mas essa divisão é essa. Então, são 58 municípios e eu, como coordenadora da Vigilância do Trabalhador, faço um intercâmbio, digamos assim, entre o Sereste, entre os municípios e as ações integradas. As demandas dos municípios é que passam por você, então? Isso, também passam por nós e a gente tem essa comunicação direta sempre, assim como o município tem toda a liberdade, com certeza já fazem isso, de procurar o Sereste para determinadas ações e nós também. No estado são quantos Serestes, Solange? São 12 Serestes, 2 unidades de referência, duas E Urestes. Passo Fundo, num ranking, assim, ele está em que escala de importância? Olha, tá em termos assim de registros, né? Dá para começar assim, que a gente começou, na verdade, em 2001, os registros de notificação. Passo Fundo, por ser a região maior do estado, nós estamos com esse número de municípios, né? Então, e ser o sede, assim, está bem em termos de registros, de situações de parcerias também com o setor de saúde do trabalhador. Tem uma unidade, né? O núcleo de vigilância em saúde do trabalhador do próprio município é o único que tem na nossa regional com um profissional para esse serviço, né? Então, tranquilo nesse ponto. Bom, secretário Luiz Arthur, que pode estar representando aqui os outros municípios também, não é? Para nos falar como é que funciona, qual é a parceria ou envolvimento do município nessa rede aí de saúde do trabalhador. Bom, em 2009, então, o município de Passo Fundo implantou o Centro de Referência ao Trabalhador, que é um órgão regional executado pelo município de Passo Fundo, né? Então, desde lá, o município de Passo Fundo acaba, então, executando uma política regional de atenção à saúde do trabalhador e de prevenção. Então, hoje, nós temos ali entre 6 e 8 municipários que trabalham para a região toda e não exclusivamente para Passo Fundo, né? E faz sentido, quer dizer, Passo Fundo é disparadamente a maior cidade da região, certamente é a maior notificadora de acidentes de trabalho também da região, né? Nós temos um setor econômico muito dinâmico e bastante também diversificação de tipos de acidentes diferentes, né? Então, o Passo Fundo vem trabalhando aí nessa lógica de ser um parceiro da região, um parceiro do Estado na questão da educação e da formação e da prevenção de acidentes de trabalho em toda a região. O custeio disso é do município? Não, o custeio ele é federal hoje, né? Então o governo federal ele financia, ele não financia exatamente todos os custos, mas financia a maior parte deles, né? Antigamente o município pagava o salário dos funcionários, hoje nós também colocamos na conta dos recursos federais o salário desses funcionários, né? De maneira que hoje ele é autossustentável com os recursos que vêm do governo federal. Bom, acho que você, Gilmar, podia nos explicar bem como é que funciona essa questão dos recursos, não é? Porque o Conselho Gestor tem um papel na fiscalização da vinda desses recursos. Muito bem. Os recursos, né, como foi colocado pelo Luiz Arthur aí, ele vem do governo federal, parte, mas tem a possibilidade de nós ter recursos também do governo estadual. Isso é previsto, né? A gente não conseguiu ainda... Só que não está acontecendo isso Não agora. está acontecendo, a gente não conseguiu, né, porque tem alguns pré-requisitos, né, que o pessoal coloca para que esses recursos sejam liberados, né? A partir da vinda desses recursos, tem toda uma tarefa, o Conselho Gestor tem toda uma tarefa em conjunto com a equipe e o gestor de ajudar a ver como ele melhor pode ser aplicado na saúde do trabalhador, né? Não só na questão formativa, mas também na questão de fiscalização, de ir, né, nos locais ou nos municípios onde há um índice muito alarmante, né, de notificações de acidentes de trabalho, e para que isso
tenha a sua eficiência na aplicação desses recursos. Bom, eu vou fazer um intervalo agora, a gente volta na sequência e daí nós vamos abrir um pouquinho mais essa questão dos recursos. A eleição do Conselho Gestor do Sereste, da região Nordeste, é o tema do Estúdio 4 desta semana. Gilmar, a gente estava falando de recursos. Quanto o Sereste recebe por mês ou quanto existe na conta? Desde quando vem esse recurso? Como é que funciona? Vamos detalhar um pouquinho mais isso. Esse recurso ele vem desde 2009, a partir do momento que o município aceita na implementação aqui do centro de referência, ele começa a ser liberado pelo governo federal. São 30 mil reais hoje que vem mensais, né? E a grande preocupação... Esse dinheiro vem direto na conta do Sereste ou ele passa pelo Conselho Gestor? Como é que funciona essa dinâmica aí? Até então ele tinha uma conta específica, ele vem, na verdade, para o gestor público onde está instalado no município que é o município de Passo Fundo. Município de Passo Fundo. Até então tinha uma conta específica para a gente administrar, né, e fazer a aplicação desses recursos. E hoje foi criado, dentro de uma possibilidade a nível nacional, né, um fundo único, né, para a questão da saúde. Então fica até um pouquinho mais difícil a gente fazer esse acompanhamento. Mas existe uma preocupação muito grande por parte tanto da equipe quanto do Conselho Gestor, é que esses 30 mil, se colocar na ponta do lápis, ele não é suficiente para nem manter a equipe, né, e nem as atividades do centro de referência. Por isso, é um esforço muito grande por parte do Conselho para que a gente consiga manter aí, montar uma equipe mínima, né, de profissionais, que são 10 profissionais, né, estabelecidos nessa equipe mínima, e solicitar a liberação do Estado também, um valor que seria em torno de 40 mil, que talvez seria suficiente para as atividades. 70 mil por mês seria, isso, né? Colocando na atividade, colocando as atividades mensalmente, com claro. O recurso mais as aplicações disso. O que aconteceu ao longo do tempo? Desde 2009, recebendo esses 30 mil, foi acumulando numa conta. E hoje, esse saldo está em torno de R$1 milhão. Então, tem um saldo acumulado que é suficiente hoje com os 30 mil que vem do governo federal. Mas isso, a curto prazo, se a gente não fizer um esforço de ter uma liberação de recursos do Estado também, esse saldo ele não vai existir mais e a equipe ela vai começar a ter problema, inclusive, de funcionamento, de manter uma equipe e realizar as atividades que são necessárias, porque são 57 municípios aí, e não é uma atividade só na regional, são atividades que acontecem no estado, em Porto Alegre, onde tem o Sereste estadual, tem o Conselho Estadual de Saúde e outras atividades que a gente tem que fazer, muitas vezes, inclusive, de buscar formação e qualificação para a equipe fora do estado. Então, tem todo um custo mas a gente tem essa tarefa de fazer uma boa administração desse saldo que tem, mas ter a preocupação de que o futuro a gente precisa garantir também o recurso do Estado para que não inviabilize as atividades da equipe e do Centro de Referência de Saúde do Trabalhador. Solange, qual é a possibilidade desse recurso do Estado começar a vir? A partir do momento que o município se encarrega de colocar, como o Gilmar falou, a equipe mínima, tem uns requisitos que é esse, né? Conforme o número da equipe, o valor aumenta. Então, a partir disso, quando tiver toda essa equipe para a saúde do trabalhador, para o centro de referência, o Estado fornece recursos. E deixando bem claro que o Rio Grande do Sul é o único Estado que sempre ofertou esse valor para a saúde do trabalhador. Os demais estados do Brasil não. Então, isso desde 2002, que alguns centros de referência já recebem esse recurso. Especificamente para ajudar na folha de pagamento principal desse recurso do Estado, em função que do recurso nacional não é o suficiente para tudo, né? Secretário, o que seria necessário para essa equipe mínima? O governo federal e o governo estadual têm por hábito oferecer dinheiro e condicionar uma série de atitudes que os governos municipais precisam executar, né? E nós, desde 2013, não aceitamos qualquer dinheiro para fazer qualquer coisa sem analisar se isso é interessante ou não para a cidade de Passo Fundo. Essa é uma exigência que o prefeito Luciano tem nos cobrado muito. Hoje, nós temos, então, numa conta que financia as ações do Sereste, cerca de R$1 milhão. Já tivemos R$1,4 milhão
por conta de que o dinheiro vinha carimbado, só pode usar para isso, não pode usar para aquilo e não pode usar para aquele outro. Quer dizer, nós podemos construir uma sede para o Sereste, por exemplo, com R$1 milhão. Não, o dinheiro federal não permite isso. Né? Então, esse dinheiro se acumulou. É incoerente, né? Oi? É incoerente, né? Porque Completamente daí fica incoerente. pagando aluguel para a sede. E nós entendemos, como gestão municipal, que também é incoerente pleitear hoje mais recursos também, condicionados, inclusive, à dedicação de mais profissionais para lá. Então, o município de Passo Fundo tem uma política própria, inclusive na relação com o Estado e com o governo federal, né, de delimitar aquilo que é interessante e aquilo que não é interessante. Veja, nós também executávamos o Hemopasso até 2 anos atrás, né, tendo prejuízo e o município arcando com isso. Né? Então, hoje, o Sereste ele é autossuficiente, ele tem um fundo de R$1 milhão, né, que é suficiente para financiar. O recurso, estando em Porto Alegre ou estando em Brasília, ele também é público. Ou seja, não faz sentido nós captarmos recursos do Estado no momento que o Estado está com toda essa dificuldade para deixar numa conta, porque parado. Talvez daqui 3 ou 4 anos a gente Nesse momento não é nem interessante. Não é interessante, né? Nós temos recursos suficientes, né? Nós nunca, ao longo desses 3 anos, dissemos não temos dinheiro, não vamos fazer. Então, o Sereste está à disposição para executar as políticas, né? Ele, em 2013, ele foi praticamente refundado, porque existia uma demanda de que ele fosse executado por funcionários públicos. Hoje, ele é 100% executado por funcionários públicos. Né? Então, o município vem qualificando o trabalho é muito bem feito, né? E nós, de fato, hoje não entendemos, como gestão municipal, a necessidade de captarmos mais dinheiro para captarmos. Né? O Sereste hoje gasta alguma coisa em torno de R$60 mil por mês. Quer dizer que para os próximos 4 anos... Pois é, por quanto tempo? 4 anos? Não, é que nós temos 1 milhão e mais a entrada mensal, a entrada mensal de 30 mil. Então, pelo menos aí uns 4 anos o Sereste não vai ter problema nenhum de... Tem mais juros em cima desse 1 milhão, que deve dar uns R$10 mil por mês, por exemplo. Ou seja, agora vão mais 2 membros da equipe, vai um médico para lá, só o médico custa quase a metade do recurso. Né? Então, a gente vai qualificando e vai analisando. Né? O governo federal auditou as contas do Sereste há 1 ano atrás, mais ou menos, e disse que tinha muito dinheiro. Né? Então, o Sereste não tem falta de recursos e não vai faltar pelos próximos 3 ou 4 anos. Obviamente, quando houver esse problema, né, vai ter que se resolver de uma outra maneira. Solange. Assim, não é só o Sereste de Passo Fundo com dificuldade de gastar esse recurso, de fazer utilização. É uma dificuldade boa, vamos dizer, digamos, né? Mas é sério ao mesmo tempo, né? Assim, os outros demais Sereste também, por dificuldade de compreensão do gestor em função desse recurso. Há feito todo o plano de ação, há feito o plano de aplicação, onde a gente quer utilizar e, às vezes, o gestor não entende, não libera, dificulta um pouco. Não é sempre. Assim, em termos de capacitação, o município nunca teve dificuldade de liberar a equipe para se deslocar. Isso e nem de liberar sempre recurso, foi. Né? Em algumas situações a gente já teve essas dificuldades, né? Outros Sereste mais sérios foram recursos mal utilizados, né? Então, não vem o caso aqui. Então, assim, o nosso conselho gestor, que faz parte também, a gente tem essa obrigação também de cuidar desse recurso. É um dinheiro que vai e até o Ministério já alertou de parar de dar o recurso em função de que não está sendo utilizado. Só que isso é sério, nós temos muita coisa a fazer. O Centro de Referência não é só Passo Fundo, ele tem 57, como foi falado, né, em ações para ser realizadas da saúde do trabalhador. Como a Carolina falou, várias ações, várias interfaces com... Que a gente poderíamos exemplificar que ações são essas? Eu só queria voltar um pouco na questão assim, há um saldo de 1 milhão, há uma despreocupação em relação e o planejamento, né, de uma gestão política, ela se dá a longo prazo. Curto prazo é uma gestão é 4 anos. Eu estou tranquilo, eu posso ficar nessa gestão e a outra... Né, quem tem que resolver é a equipe que fica e um conselho, que é o controle social, que tem toda uma responsabilidade de fazer com que esse trabalho seja. Se tem um saldo hoje e existe, eles dizem, que bom e que ruim que o Estado não deixa usar esse dinheiro em outra coisa. Diz, não, porque estabelece que 30% desse recurso que vem da União é para a folha de pagamento, por isso que a gente diz que não é suficiente. E os outros 70% é para ações que o Sereste tem que desenvolver. Porque não é só pagar folha.
Tem ações que nós não estamos desenvolvendo porque a gente não... Na história de 2009 até aqui, passou diversas gestões aí, e diversos secretários aí, secretários que não tinham como princípio garantir a questão e o funcionamento do centro de referência. Então, esse saldo, ele se acumulou ao longo desse período, porque... Primeira questão, nós ainda, de 2009 até hoje, não temos uma equipe mínima. Quando a gente diz uma equipe mínima, é o mínimo para você fazer com que a atividade do centro de referência... O que é essa equipe mínima? São 6, né? 6 profissionais na área da saúde superior, e daí mais 4 superior. De suporte técnico, né? Que daí tem... E hoje a gente só tem 6 profissionais ao todo. 6 profissionais ao todo, contando com o motorista, mais a questão o pessoal que faz assessoria técnica ali, administrativa. Então, assim, é uma equipe multidisciplinar que é previsto, né, dentro da legislação, onde essa equipe vai ter um olhar no ambiente de trabalho como um todo. E aí precisa médico do trabalho, que não tem, precisa outros profissionais da área da saúde, que para desenvolver a atividade e a finalidade que o centro de referência tem, ele não consegue. E aí, em função disso, o que aconteceu? Acumulou esse saldo porque não consegue gastar porque não tem uma equipe. E teve um período no início que a equipe nem era concursada, não era profissionais do município, cedido pelo município, eram profissionais contratados, terceirizados, que não conseguiam desenvolver essa atividade porque é por um período, é terceirizado, você não sabe se hoje você vai estar trabalhando no Sereste ou amanhã vai ter que estar batendo na porta de uma empresa onde você foi fiscalizar e ver como é que está o ambiente de trabalho. Então, diversos fatores chegaram ao ponto de acumular esse valor na conta. A nossa preocupação como controle social é o seguinte, a gente tem uma realidade, 4 anos passam rápido. Se hoje nós pegar o orçamento que foi preparado ou apresentado para nós, a previsão orçamentária para esse ano, foi feito com uma equipe de 6 profissionais, nós temos que ter 10, e se nós vamos a 10, esse recurso vai um período, ele vai se esgotar num período rápido. Muito... Hoje são 390 mil por ano, 360 mil por ano que o governo federal libera para as atividades e folha de pagamento. Hoje, se nós pegar de 6 profissionais que estão aí, são 590 mil só em folha de pagamento. Então, a preocupação nossa em relação ao Conselho é isso. Precisamos, sim, avançar. O centro já desenvolveu várias atividades importantes na área de formação e prevenção da saúde. Mas nós precisamos ir além disso. As finalidades colocadas antes não é só o centro de referência que muitos confundem, que é uma porta de entrada do trabalhador, né, de prestar assistência. Não é. Aonde que o trabalhador tem que procurar assistência? É na rede básica de saúde, nas unidades de saúde, nos pronto-socorro, aonde vão fazer, né, as notificações e encaminhar para o centro de referência e para a vigilância em saúde do trabalhador. E esse vai orientar o trabalhador como proceder na questão da recuperação da sua saúde. Então, tem diversas finalidades que nós não temos desenvolvendo aí no centro de referência por não ter uma equipe mínima. E esse é o grande desafio que a gente tem e, por isso, uma preocupação de fato que a gente tem sim que buscar mais recursos, porque a gente não tem uma sede ainda, a gente tem que buscar recursos para isso, a gente tem que formatar... Que não é esse 1 milhão que está na conta. Isso, não e a gente tem que formatar essa equipe, fazer com que ela tenha garantia, seja concursada e possa, de fato, desenvolver a atividade direcionada à saúde do trabalhador. Que assim, o centro de referência, assim, a batalha começou antes de 90, então quando eu entrei na regional em 2000, já se falava, já tinha esse projeto, em 99 começou com o prefeito, até era o Osmar Teixeira na época, assim, um documento todo, então muito tempo correndo atrás do centro de referência ser instalado em Passo Fundo. E em 2009 a gente conseguiu, com a gestão atual, conseguimos profissionais do município mesmo, que também foi uma grande vitória. Em função das capacitações também, como o Gilmar falou, a gente fornecido capacitação para essa equipe, como era terceirizado, nós não garantia, né, que se permanecesse assim. E mesmo assim, às vezes acontece de troca de profissionais, mesmo concursados. Mas que a gente sempre tem aquela intenção que seja reproduzido, que seja multiplicado todo esse conhecimento que é oferecido, fornecido no nível estadual, federal, etc. Então, como assim, ajudando de uma área assim, seria bom, é necessário esse recurso do Estado, mas, como o Luiz fala, assim, agora está 100% todo usado para a autonomia do Sereste. Como ele mesmo falou, vai ser contratado um médico agora, que vai ser mais gastos além da equipe, né?
Isso, mas outro que eu... Então, isso é uma Mas coisa já que nos está preocupa. quase chegando na equipe mínima, então. Na verdade, o município de Passo Fundo tem as suas pernas e tem o seu sistema para dar conta. O município tem uma unidade municipal de saúde do trabalhador que funciona muito bem, com um número suficiente de trabalhadores também, né, ou pelo menos com o número que ele pode ter, e tem o Sereste, que é regional e que o município de Passo Fundo executa. Né? Então, o município tenta dar conta dessa demanda regional com as suas possibilidades. Né? Então, não vai faltar dinheiro. A equipe mínima também é um parâmetro criado pelo governo federal, estabelecendo um modelo ideal de Sereste. Né? E Passo Fundo sempre vai ter essa dificuldade. Agora, também, Passo Fundo poderia contar, inclusive, Zumara, com funcionários dos 58 municípios trabalhando no Sereste. Né? Pois é, uma sugestão. Bom, a gente vai fazer mais um intervalo e volta para o final do programa. O Estúdio 4 desta semana recebe Carolina dos Santos da Silva, que é integrante do Sereste da região Nordeste, Gilmar Voloski, que é membro do Conselho Gestor do Sereste, Solange Maria Protti, da Vigilância em Saúde do Trabalhador, da 6ª Coordenadoria de Saúde, e o secretário municipal de Saúde de Passo Fundo, Luiz Arthur Rosa Filho. Bom, agora a gente vai falar sobre doença do trabalhador, que eu acho que a gente falou do aspecto burocrático, como é que funciona o Sereste, Conselho Gestor. Carolina, qual é o diagnóstico que a gente pode dar da região em termos de saúde do trabalhador hoje? Então, contamos com 58 municípios e, de acordo, assim, o nosso maior sinal ainda é o número de notificações em acidente do trabalhador. A gente trabalha com 2 sistemas de informação, né? Um estadual, que é o SIST, e o SINAM, que é um nacional. Ele é mais abrangente. Em estudos realizados, né, nesses sistemas de informações, a gente pode evidenciar questões que já estão até na mídia, né? Que a construção civil aumentou bastante e, por sua vez, né, também acarretou em mais doenças da saúde do trabalhador. Então, é um mercado ascendente, né? Que o Sereste tem que estar de olho, tem que estar trabalhando prevenção e vigilância a esses locais de trabalho, a esses ambientes. Já temos uma temática mais antiga que perpassa profissionais bancários, professores, os próprios profissionais de metalúrgicas, trabalhadores de metalúrgica, é a questão da LER-DORT e da saúde mental concomitantes. São doenças ocupacionais já antigas, né, que elas têm uma crescente na nossa região. A gente pode apontar, dentre os 58 municípios, que ficam sempre assim nos últimos 3 anos, se a gente fizer um cálculo por 1.000 habitantes, né, a cada 1.000 habitantes, quantas doenças, né, sempre aparece Marau ou Não Me Toque em primeiro lugar, disputando o primeiro lugar. E não Passo Fundo. E não que é a Passo cidade Fundo. maior. Exatamente. Por isso que eu ressalto, né, que esse cálculo é feito a cada 1.000 habitantes. Então, a gente coloca Marau, Não Me Toque e Passo Fundo no mesmo patamar. Mas Passo Fundo já aparece em terceiro, né? Requer, sim, um certo cuidado. É uma cidade que recebe também, né? A gente sabe que tem essa oscilação, recebe muitos trabalhadores para assistência. A gente tem que ressaltar também que ainda esse modelo de notificação, ele ainda é subnotificado. Não são todos os profissionais que dentro da correria do seu dia a dia param para fazer a notificação do agravo em saúde do trabalhador. Esse é um trabalho do Sereste até, quando vai em loco aos municípios, a gente faz visita técnica e fomenta isso, né? Acho que é importante trazer. Para voltar em Marau e Não Me Toque, que tipo quais são os setores que mais registram Metalurgia. Metalúrgico. Tem uma crescente também nesses 2 municípios, também a questão da construção civil, mas ainda é o setor metalúrgico. E a alimentação. Exato, também, né? A questão dos frigoríficos, né? Que é uma região bem grande. Que daí não consta tanto Não Me Toque. Entra Passo Fundo e Marau, né? Tapejara, a questão da alimentação dos trabalhadores da... E a gente... tem essa crescente, né, de agravos. Tem um tipo de acidente específico com esses trabalhadores que chama a atenção de vocês? Sim, esse é mais ferimento pulmão, cabeça e corpo estranho no olho, assim, o que mais nos chama a atenção nos números de notificações que são do sistema. Que são registrados. Que aparece. Embora seja uma notificação compulsória, ainda temos essa dificuldade
dos profissionais de saúde se comprometer com essa notificação, né? Então, essas regiões são as que estão Que atuando. números a coordenadoria nós tem? estamos assim, já em 2016, nós estamos o Estado está com 4.942 registros. Nós, regional como um todo, 495 até o dia de ontem, que eu pesquisei. Isso, 2016. 2016. Assim, é bom esclarecer também... Isso são notificações, Notificações, né? Pelo Sistema do Estado do Rio Grande do Sul, SIST, né? Como a Carolina falou sobre o SINAM, que é o Sistema Nacional, que notifica as doenças, né? Só que Passo Fundo e Marau são municípios sentinelas que são obrigados a cumprir toda a portaria. E os demais têm uma norma técnica do Estado, os demais municípios que também têm 4 notificações obrigatórias para fazer, que é a LERDORT, intoxicação exógena por agrotóxico, trabalho infantil e acidente de trabalho grave e fatal, como já temos, né? Tem outras situações que nem se notificam, não então a gente não tem um número estatístico. E o interessante sim que real. Passo Fundo ganha de Porto Alegre, da região metropolitana, a regional como um todo. Esses municípios sempre foram parceiros na notificação e perde por Caxias, né? Em termos de notificação. notificação no estado. Então, essa é uma coisa importante, assim, também falar que... E o que significa isso, ganha isso de Porto Alegre? Isso é sério, né? Não é nada... Eu digo assim, um ranking que a gente não gostaria de estar concorrendo, né? É os acidentes que estão ocorrendo e o compromisso das pessoas de botar no papel, de notificar esses registros, de mostrar, ó, temos esses números, vamos fazer ações para prevenir e não ocorrer mais, né? Reduzir, na medida do possível, com todas as ações de saúde e de vigilância como um todo, né? Não é só a saúde do trabalhador que está envolvida. A gente tem todas as ações para ser envolvidas também junto. E os locais de atendimento que são parceiros também, tipo os hospitais, né? Eles estão sempre alguns estão bem atentos, as unidades básicas também. Então, ainda falta isso, o compromisso, a responsabilidade de notificar. Em tema de saúde do trabalhador, o Brasil, uma coisa que nos espanta, assim, não só a Passo Fundo, Rio Grande do Sul, né, mas o quanto a saúde do trabalhador, ela carece um olhar em função de que o Brasil, ele é o 4º país no mundo campeão, né, em acidentes de saúde do trabalhador, né. Acidentes fatais. Fatais, que já temos um número bem significativo, né? Uma morte já é muito séria, né? Então... Bom, acho que o papel do município, não é, secretária, importante aí na questão da prevenção, especialmente, né? Na realidade, pelos dados apresentados, a cidade de Passo Fundo, por exemplo, tem 5 acidentes de trabalho por dia notificados, fora aquilo que não é notificado. Isso é muito? É muito, sem dúvida alguma, Claro porque aí a gente está falando de pequenos, médios e grandes acidentes que resultam em pequenas lesões e muitas vezes em óbito, né? Se a gente for fazer rapidamente um exercício aqui, vamos lembrar rapidinho de várias circunstâncias de acidentes em Moegas, agora na época da safra, né? O indivíduo cai lá, acaba não conseguindo sair, acidente da construção civil, Passo Fundo é um polo de construção civil, né, e possivelmente tem um pouco menos do que Marau e Carazinho por conta de que nós temos uma grande indústria de serviços, que é uma indústria que tradicionalmente provoca muito adoecimento do trabalho, mas pouco acidente do trabalho, né, e a nossa indústria da construção civil certamente produz muito acidente de trabalho, a indústria da saúde, né, Passo Fundo é um polo importante de saúde, também tem muito acidente de trabalho, né, então o Sereste vem trabalhando aí nessa perspectiva de construção de um sistema que identifique onde é que está acontecendo esses acidentes e que interfira nessas realidades. Qual é o papel das CIPAs dentro das empresas na hora de auxiliar na prevenção? E qual é a interação desses organismos com o Sereste, por exemplo? A CIPA, ela tem um papel fundamental, embora na maioria das empresas não tenha exercido o seu papel, né? Que é a questão, de fato, de construir possibilidades de evitar o acidente e o adoecimento. Tem um olhar, né, que às vezes o cipeiro ele não tem esse preparo de um olhar do ambiente de trabalho onde vai evitar o acidente ou o próprio adoecimento, que a gente esquece muitas vezes que o local de trabalho adoece, né? Ele agrava as doenças também, e isso é um problema sério. Nós ainda temos uma cultura, principalmente nas escolas que formam os profissionais de saúde, que não é a saúde preventiva, e sim é a curativa,
né, que é pegar o trabalhador já adoecido, né, ou mutilado e recuperar. E isso, em termos de custo para a sociedade, é 10 vezes o que você vai investir na prevenção, é 10 vezes mais custo para você recuperar um trabalhador. E ele tem, né, toda uma questão que, se você sofreu um acidente, se você foi mutilado, né, você perde a capacidade de produção, você tem todo o fator psicológico, da questão da relação da família, então envolve toda uma questão na vida do trabalhador. Sim. E isso a gente tem que buscar evitar e diminuir, né? Então os agravos estão aí, os índices não reduz, a gente não está conseguindo fazer a prevenção de fato e reduzir isso e fazer com que a produção, né, do Brasil, a construção do Brasil não seja através do adoecimento e do acidente e às vezes a morte, perder a vida, como a Solange falou. Uma morte já é muito significativa e os índices já são alarmantes esse ano em termos de os trabalhadores perder a vida no local do trabalho. Carolina, só para entender, no caso da depressão, não é? Isso também a depressão também é notificada nessa rede? Sim, como a Solange falou, a gente pode tanto... Passo Fundo e Marau notificam num formulário. Mas ela é uma notificação compulsória ou não? É compulsória. Ela é compulsória. Sim, no sistema. Passo Fundo e Marau é compulsório no sistema, no SINAM, né? E os demais municípios no SIST, né? Que outras doenças. Outras doenças. Com outras doenças. Mas ainda a gente tem indícios, né? Até através dos anuários previdenciários, ainda é um sistema de informação até mais eficaz do que esse nosso sistema de informação da saúde. Então, ali aparecem esses dados do crescente adoecimento, a depressão, né? As questões de saúde mental. Como o Gilmar mesmo falou, o ambiente de trabalho, ele agrava, né, alguns sintomas que a pessoa já tem, né? Ela pode estar com um sintoma depressivo em função de algumas questões em casa, mas se o ambiente, ele não te proporciona, né, um determinado cuidado, ambiente de trabalho, Só assim, questão dos profissionais de saúde também me preocupa, em função dos acidentes em hospitais, que é os perfuro-cortantes de teste, eu esqueci de comentar antes, que também é compulsório e é muito grande esse número, em função do estresse, da pressa. Bom, Gilmar, nós começamos o programa falando sobre a eleição do Conselho Gestor do Sereste, que será no dia 4, não é? Gostaria que tu nos desse detalhes aí de como é que vão ser as inscrições das entidades, dos organismos que vão participar e o horário da eleição, como é que vai ser todo o processo? Todos os segmentos que fazem parte do Conselho Gestor já fizeram essa tarefa de fazer o comunicado, né, na região, porque o Conselho Gestor não é o Conselho Gestor de Passo Fundo, é da região, pega todos os municípios. Então, todos os segmentos se organizaram para fazer esse contato, a mobilização, e a gente estende aqui o convite e reforça para que a região participe do Conselho Gestor. Precisamos tanto dos usuários quanto todos os outros profissionais e instituições que compõem o Conselho na região. Porque tem um desafio muito grande. Tem um desafio da gente implementar uma equipe mínima de 10, ter a nossa unidade, né, com sede, não ter uma sede alugada, tem esse desafio. E tem o desafio de nós avançar além. O Sereste, na sua existência, e principalmente nessa gestão pública, a gente tem que dizer, né, teve um destaque na questão da formação, da prevenção, mas nós temos que avançar em relação a isso. E o Conselho Gestor, o controle social, ele tem um papel fundamental na questão de garantir essas políticas, de trazer a realidade que está no município para a política pública, fazer com que as aplicações dos recursos sejam destinados na questão certa que deve ser. A plenária que vai eleger o novo Conselho Gestor, ele ocorre no dia 4 de abril, né? Agora, horário? Às 14 horas. Vai ser e o local vai ser na rua Silva Jardim, 767, no auditório da Vigilância e Saúde, esquina com a Independência. Então, a gente estende esse convite porque há um desafio muito grande aí, tanto para a equipe quanto para o conselho gestor, né, de garantir essas questões aí da saúde, né, do trabalhador. Tá certo. Bom, queria agradecer a presença de todos vocês, Carolina, Gilmar, Solange, secretário Luiz Arthur. O Estúdio 4 fica por aqui, convidando você a nos assistir na próxima semana aqui na UPF TV. Obrigado pela sua audiência e até a próxima.